Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu decidi gravar esse áudio aqui e trazer uma discussão interessante a respeito de uma lista que circulava nas redes sociais lá em 2014, escrita por um estrangeiro, por alguns estrangeiros, elencando algumas razões para não se viver no Brasil. Na época eu escrevi um post, coloquei no meu site, comentando cada uma dessas razões. Eu vou deixar o link aqui quem quiser ler o material. E hoje, depois de ter vivido em tantos países, há mais de 5 anos fora do Brasil, eu decidi comentar essa lista aqui e comentar a minha própria opinião na época, né? Talvez eu tenha mudado o meu pensamento em relação a algumas coisas. Vamos lá. A primeira questão aqui, primeiro tópico aqui foi, eu vou ler para vocês. Os brasileiros não têm consideração com as pessoas fora do seu círculo de amizades e muitas vezes são simplesmente rudes. Por exemplo, um vizinho que toca música alta durante toda a noite e mesmo se você vá pedir-lhe educadamente para baixar o volume, ele diz-lhe para você ir se fu. Não, não. E educação básica, um simples desculpe-me quando alguém esbarra com tudo em você na rua simplesmente não existe. Na época eu disse que eu concordo plenamente. E hoje eu continuo concordando com isso sim. Em que sentido? Isso continua, né, um pouco na minha cabeça em relação ao Brasil, né? Principalmente em relação à cidade de onde eu vim, que tinha muita panelinha, né? Então as pessoas não tinham, e eu acredito que não tem no Brasil essa consciência social, né? Elas têm isso vem de uma dinâmica nossa cultural que olha muito, por exemplo, para os Estados Unidos. E a gente recebe nessa percepção da sociedade, né, por olhar muito para eles, a gente tem essa visão muito focada no indivíduo, né, diferente dos países europeus que têm uma visão um pouco mais social e que a sociedade ganha um pouco mais por isso, né? As pessoas são mais, elas têm uma preocupação social um pouco maior, né? Fora as questões de desigualdade no Brasil, né? Essa coisa de querer olhar de cima, de alguns grupos, né? Se sentirem superiores em relação a outro, de não ter essa consciência de classe, tudo isso aí. Então, eu continuo pensando a mesma coisa. E eu acho, inclusive, na época da minha dissertação de mestrado, a minha dissertação eu escrevi sobre cidadania, exatamente por acreditar nisso em relação ao Brasil, né? E por eu ter sido, e por eu ter me sentido incomodado muito tempo no Brasil em relação à minha cidadania a respeito disso. Eu comentei na época, eu vou ler para vocês, ó. O brasileiro não tem noção do que é civilidade. Eu concordo ainda. As pessoas não respeitam as normas de convívio social. Eu diria que nessa terra, tudo que se planta se dá. É o samba do crioulo doido. A nossa cultura constitui-se muito fragilizada em questões básicas de educação e de respeito ao outro ou na garantia de direitos mitigados em função de políticas assistencialistas. Segundo ponto aqui, os brasileiros são agressivos e oportunistas. Gente, as pessoas vão me detonar aqui, né? Com dislike. Eu não me importo. Eu não vou deixar de me expressar verdadeiramente no meu canal por uma questão de cordialidade excessiva, como o brasileiro tem, né? Então, mesmo que me odeiem, eu não me importo mesmo. Meu canal aqui é para trazer desconstrução. Pensem o que quiser. Os brasileiros são agressivos e oportunistas, e geralmente à custa de outras pessoas. É como um instinto de sobrevivência em alta velocidade o tempo todo. O melhor exemplo é o transporte público. Se eles veem uma maneira de passar por você e furar a fila, eles o farão, mesmo que isso signifique quase matá-lo, e mesmo se eles não tiverem com pressa. Então, por que eles fazem isso? É só porque eles podem, porque eles veem a oportunidade, porque eles querem ganhar vantagem em tudo. Eles sentem que precisam sempre se tornar tudo o que podem, sempre que possível, independentemente de quem é prejudicado com o resultado. Gente, eu concordo plenamente com isso até hoje. Eu escrevi na época, eu acredito que é o meu pensamento, o seguinte: concordo plenamente com essa afirmação. As relações de poder por aqui
são muito engajadas, mas é preciso ter cacife para impor a superioridade, dar um jeito ou dar um jeitinho. A diferenciação no Brasil, antagonicamente, funciona como justificativa para que as relações de poder configurem-se como as mais assimétricas possíveis. E isso ocorre em detrimento de um sentimento nacional, uma diferenciação do demais. Afinal, quem quer ser ralé? Isso daqui é verdade, gente. Eu concordo bastante. Essa coisa da agressividade, uma cultura também um pouco machista, bastante machista, me faz retomar a ideia de cultura latina, de cultura árabe. Acho que a gente se assemelha muito a países latinos em geral, né? Eu não falo aqui a América Latina em si, não. Eu trago aqui a noção de latino pela língua, pela cultura, então engloba a Espanha, Portugal também, apesar de estarem na Europa, né? Isso me lembra também de países árabes, até porque se a gente pega ali a Espanha, a Espanha teve muita influência árabe na história, né? E acho que essa coisa de feira, de barganha, essa coisa até da agressividade vem um pouco daí, ao meu ver, né? Da subjetividade excessiva, tudo isso. Próximo ponto: os brasileiros não têm respeito por seu ambiente. Eles despejam grandes cargas de lixo em qualquer lugar, em todos os lugares, e o lixo é inacreditável. As ruas são muito sujas. Os recursos naturais abundantes como são, estão sendo desperdiçados em uma velocidade surpreendente, com pouco ou nenhum recurso. Eu concordei na época que em parte, e hoje também eu concordo em parte, né? Eu escrevi o seguinte: outro dia estava em uma parada às 6 horas da manhã e percebi uma mulher jogando livremente o seu lixo pela rua. Detalhe: havia pelo menos duas lixeiras ao lado dela. Essa cena é constante e as cidades brasileiras de fato são sujas, eu concordo. Por outro lado, eu estou dizendo aqui, gente, que não é da conta dos estrangeiros, né? Essas questões de meio ambiente. Eu acho que o país tem políticas de preservação, apesar desse atual governo ter acontecido muita coisa ruim em relação ao meio ambiente, né? Mas eu acho que isso não é da conta dos estrangeiros, né? Acho que a gente consegue resolver os nossos próprios. Consegue não, né? A gente tenta os nossos próprios problemas, mas isso é algo da nossa conta. A gente tem autonomia como país para isso. Próxima questão. Brasileiros toleram uma quantidade incrível de corrupção nos negócios e governo. Enquanto todos os governos têm funcionários corruptos, é mais comum o desenfreado no Brasil do que na maioria dos outros países, e ainda assim a população continua a reeleger as mesmas pessoas. Concordo plenamente, concordei na época, anos depois continuo concordando. Olha Bolsonaro aí, né? Isso está na cultura do brasileiro, gente. O pessoal fala que quando o Bolsonaro sair as coisas vão se resolver. Não, nada vai ser resolvido porque você age como Bolsonaro na sua vida e você não percebe. Isso faz parte da cultura do brasileiro, né? É aceitável, de alguma maneira, a corrupção no Brasil, dar um jeitinho, você ser corrupto na prova, colando, né? Soa vantajoso para o brasileiro, né? A esperteza faz mais sentido do que a lógica no Brasil. E isso vem da falta de, de educação mesmo, né? De pensamento racional. As pessoas preferem, no Brasil, ainda, eles são muito levados pela opinião, né? Pelo, pelas vivências ali, né? Tem muito isso na nossa cultura. Próxima questão: as mulheres brasileiras são excessivamente obcecadas em seus corpos e são muito críticas e competitivas com as outras. Isso é extremamente verdadeiro. Todo mundo busca aqueles procedimentos estéticos que são escrachados na mídia, né, do padrão. Isso acontece em todos os lugares, gente, não só no Brasil, mas no Brasil há uma obsessão pela imagem do europeu, do estrangeiro, do americano, né? Como se o próprio brasileiro não 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 tivesse um pouco essa imagem, como se o que fosse
nacional, produto nacional, também não tivesse o seu devido valor. Hoje tem um pouco mais, mas há 6 anos atrás, 5 anos atrás, não tinha tanto, né? Os simulacros da beleza, principalmente na década de 90, no período da minha adolescência, assim, era muito focado, não só no Brasil, em países da América Latina em geral, nessa beleza de fora, né? Do europeu e tudo isso. Porque o que é de dentro é inferior, né? O misturado, né? Enfim. E tem uma outra questão que eu comentei que eu concordo. Os brasileiros acham que são genuinamente artistas e isso surge de uma influência hollywoodiana muito forte. As pessoas olham muito uma para as outras aqui e intitulam os seus semelhantes como feioso, bicho feio, fora as comparações com animais. Isso é completamente irritante. Sinto-me vigiado o tempo inteiro no Brasil. Outro dia, por exemplo, ouvi um julgamento de uma professora sem ao menos pedir a opinião dela sobre o meu peso. Isso é verdade, gente. Outro dia, inclusive, no meu Facebook, tinha uma pessoa lá que eu seguia e que estudou comigo. Eu nem tenho contato, nem intimidade com essa pessoa. E eu postei uma foto lá, minha, aqui na, na Europa e com muitas roupas. Porque eu tenho o costume de colocar 3, 4 casacos embaixo, né? Porque eu não gosto de. Porque eu gosto, gente. Eu não gosto de ficar andando só com um casaco. Eu gosto de me sentir quentinho quando eu ando na rua. E aí, isso dá muito volume em mim, né? Eu sempre fui magro, assim. Hoje eu malho, tô um pouco mais encorpado. E... Mas nunca me preocupei tanto com essas coisas né? Mas nunca deixei de ser magro, entendeu? Mas isso também nunca me interessou, essas discussões, enfim, gente. E aí, essa pessoa pegou e fez um comentário lá na minha foto. E depois ela me marcou em um vídeo de uma pessoa gorda. Eu nem intimidade tenho com essa pessoa, gente. Eu simplesmente bloqueei. Porque esse tipo de pensamento brasileiro, da pessoa virar pra você assim e falar assim: Nossa, você tá tão gordo, você tá tão magrinho. Na época que eu estudava, mesmo em ambientes assim acadêmicos, professores falavam pra mim: Nossa, come um pouquinho melhor. Gente, isso não é da conta das pessoas, entendeu? O Brasil tem essa coisa com a imagem, obsessão pela imagem do outro, pelo outro. Não, vai cuidar da sua vida, né? Outra questão aqui, outro ponto, né, tratado aqui. Os brasileiros, principalmente os homens, são altamente propensos a casos extraconjugais. A menos que o homem nunca saia de casa, as chances de que ele tenha uma amante são enormes. Isso daí eu concordo verdadeiramente. Eu acho que isso vem de um entregar ao outro em excesso, né? Então, quando você está muito, não tem algo dentro de si que você concentra, você se entrega para o outro. E aí nessa vem traição, vem tudo isso aí, né? Eu coloquei aqui, somos uma cultura machista. O homem brasileiro deve ser um animal. Quanto mais selvagem, mais homem ele é considerado. Eu vejo isso nas culturas latinas, em países árabes, tem toda essa coisa, né? Diferentemente de, por exemplo, alguns países asiáticos, né? E até europeus, assim, que a dinâmica do homem não está toda nesse simulacro do macho. Apesar disso ser vendido lá também, principalmente com barba, essa coisa de homem com barba. Gente, na década de 90, no período da minha adolescência, também início da idade adulta, o padrão de beleza nunca foi esse povo com essas barbas. Isso sempre foi, nessa época, isso não era considerado beleza. Beleza era, por exemplo, estava ligada, na época, boy band, lembra? Carinha de neném, essas coisas, não é essas. E mesmo os homens mais másculos, eles não eram colocados nessa perspectiva de barba. Isso não era considerado uma coisa boa, né? Isso foi construído hoje, né? E isso entra nesse inconsciente do macho, não sei o quê, né? No Brasil isso voltou, entrou com tudo, né? Porque isso é bem representativo da cultura, né? Brasileiros, especialmente as pessoas que realizam serviço, são geralmente malandras, preguiçosas e quase sempre atrasadas. Eu concordo
muito com isso, né? Em relação à época que eu morei. Pode ser que esteja diferente hoje no Brasil, mas eu ainda concordo em relação a isso 5 anos depois, né? E eu acho a prestação de serviço no Brasil muito ruim, especialmente em Brasília, de onde eu vim, eu morei tantos anos, né? Eu nunca vi uma cidade com atendimento tão ruim como lá. Outra questão, os brasileiros têm um sistema de classe muito proeminente, os estrangeiros comentaram. Os ricos têm um senso de direito que está além do imaginável. Eles acham que as regras não se aplicam a eles, que eles estão acima do sistema e são muito arrogantes e insensíveis, especialmente com o próximo. Isso é verdade, não vou nem comentar. Vocês podem ver que no Brasil, pelo menos na época que eu morei, tinha essa coisa de Itaú Personalité, um banco feito para o rico, que só para quem ganha acima de não sei quantos mil. E realmente, gente, você vai morar na Alemanha, na Áustria, não existem essas coisas, não. Isso é coisa do Brasil ali que, né? Enfim. Brasileiros constantemente interrompem o outro para poder falar. Tentar ter uma conversa é como uma competição para ser ouvido, uma competição de gritos. Isso é verdade. Concordo, isso revela a necessidade do domínio do turno nas conversações para a imposição de poder. A polícia brasileira é essencialmente inexistente quando se trata de fazer cumprir as leis para proteger a população, como fazer cumprir as leis de trânsito, encontrar e prender os ladrões. Existem leis, mas ninguém as aplica, o sistema judicial é uma piada e não há normalmente nenhum recurso para o cidadão que é roubado, enganado ou prejudicado. As pessoas vivem com medo e constroem muros em torno de suas casas ou pagam taxas elevadas para viver em condomínios fechados. Isso daqui é muito verdade, gente. Muito verdade. Aqui eu comentei na época, quando eu morava na L2 Norte em Brasília, que as pessoas estacionavam num lugar que era proibido, tinha uma placa lá dizendo que era proibido, e elas estacionavam lá. E eu já perdi, na época, eu perdi vários ônibus para voltar para casa, era o último ônibus que passava, porque os carros interrompiam a minha visão ali e o motorista também não conseguia me ver, nem eu ver o motorista. Então, isso daí era algo muito negativo nesse sentido e tem a ver com o fato das pessoas não respeitarem a lei, né? Porque as pessoas tinham carro, por ser um local ali próximo a um cursinho muito conceituado, Thomas Jefferson, de inglês na época, né? As pessoas sentiam o direito ali de infringir a norma e de estacionar mesmo em um local proibido. Os brasileiros fazem tudo inconveniente e difícil, nada é simplificado ou concebido com a conveniência do cliente em mente. Os brasileiros têm uma alta tolerância para níveis surpreendentes de burocracia desnecessária e redundante. Brasileiros pagam impostos altos e taxas de importação que fazem tudo, especialmente produtos para o lar, eletrônicos, serem caros. E para os empresários, seguindo as regras de pagamentos, todos os seus impostos fazem com que seja impossível ser rentável. Como resultado, a corrupção e subornos em empresas e governos são comuns. Isso daqui é muito verdade, né, gente? É aquela lei do Gerson que vigora aí. Eu concordo até hoje. Concordo em quase tudo, né, aqui que está sendo pontuado, né? Está quente como um inferno durante 9 meses do ano e ar-condicionado nas casas não existe aqui, porque as casas não são construídas para ser hermeticamente isoladas ou incluir dutos de ar. Isso na época eu discordei. E eu discordo, eu acho que isso é uma percepção do clima, né? Pessoas estrangeiros têm outras estações do ano, né? E estão acostumados com outro padrão de arquitetura, né? E a gente usa ar-condicionado em relação ao calor. Aqui está dizendo que não tem ar-condicionado nas casas. Em alguns lugares tem ventilador, gente, né? Mas assim, a gente está adaptado ao clima, né? Isso é uma percepção, eu acho que da nossa realidade, em virtude do nosso inverno não ser prolongado, nem tem inverno praticamente no Brasil em relação a outros países.
As pessoas disseram aqui também, a comida pode ser mais fresca, menos processada e geralmente mais saudável do que o alimento americano e europeu, mas é sem graça, repetitivo e muito inconveniente. Alimentos processados, congelados ou prontos no supermercado são poucos, caros e terríveis. Eu discordo dessa parte da comida, acho que a comida é muito boa e, e por que que a gente vai querer comida processada, né? A pessoa que tá reclamando porque não tem comida processada, ainda bem, né? Mas a comida não é sem graça, não. A comida brasileira é muito diversificada, com muitos temperos. Eu discordo disso. Os brasileiros são super sociais e raramente passam algum tempo sozinhos, especialmente nas refeições e finais de semana. Isso não é necessariamente uma má qualidade, mas pessoalmente eu odeio isso porque eu gosto do espaço e privacidade, mas a expectativa cultural é que você vai assistir, ou pior, convidar amigos e família para cada refeição e você é criticado por não se comportar normalmente se você optar por ficar sozinho. Gente, eu concordo plenamente com essa coisa do excesso do outro, do social no Brasil. Isso foi algo que sempre me incomodou. As pessoas são tão fixadas no outro que elas esquecem de si mesmas. Brasileiros ficam muito perto emocionalmente e geograficamente de suas famílias de origem durante toda a vida. Adultos brasileiros nunca cortam um cordão emocional e sua família de origem continua a se, continua a ser envolvido em suas vidas diariamente nos problemas. Como você pode imaginar, este é um item difícil para o cônjuge de outra cultura, onde geralmente vivemos em famílias nucleares e temos como dinâmicas diferentes como as nossas famílias de origem. Eu concordo, né? A gente está muito atrelado à família, às sogras, né? Tem aquela visão, a gente tem até uma crítica interna, né, sobre sogra, né? Eu acho que o brasileiro não consegue cortar muito bem o cordão umbilical, né? E uma ligação com a família muito forte. E aí vem aqueles discursos, né, gente? Mãe é mãe, não sei o quê, e tudo isso tem a ver com manipulação e poder. Eu não vou comentar tudo, não, eu vou terminar o áudio aqui. E eles fazem uma crítica aqui à cerveja do Brasil, dizendo que a cerveja é aguada. Eu concordo verdadeiramente com isso. É, a maioria dos motoristas de ônibus dirigem como se eles estivessem tentando quebrar o ônibus, todo mundo dentro. Isso também é bem verdade. E é isso. Esses foram os pontos aqui do vídeo. Pessoal, um abraço a todos. Quem quiser ler na íntegra o material, vou deixar aqui embaixo o link. Tchau, tchau.